Corpos espalhados pela montanha, todos totalmente congelados. Alguns com crânio esmagado, outros faltando olhos e língua. O motivo dessas mortes é o que vamos descobrir nesse vídeo. Vamos mostrar todas as teorias que os investigadores fizeram. Fica comigo até o final para saber o desfecho dessa história. Na noite de 2 de fevereiro de 1959, 9 montanhistas de elite da União Soviética fizeram algo que desafia o instinto de sobrevivência de qualquer ser vivo. Eles não foram atacados por ursos. Não havia sinais de luta corporal. Mas, no meio da madrugada, todos eles rasgaram suas barracas. De dentro para fora, eles correram para a escuridão da floresta, vestindo apenas meias e roupas íntimas. O que eles viram naquela montanha foi tão aterrorizante que morrer congelado parecia a melhor opção. Quando os corpos foram encontrados, a história mudou de tragédia para arquivo confidencial. Crânios esmagados, sem impacto externo, línguas arrancadas, roupas radioativas. Eu sou Michel Dias e hoje o Protocolo Dark abre o caso no 1959. Bem-vindo à Montanha dos Mortos. Para entender o pesadelo, você precisa entender as vítimas. Esqueça a ideia de jovens imprudentes. O grupo liderado por Igor Dyatlov era a elite do Instituto Politécnico dos Urais. Eles tinham certificação grau 3, o nível máximo de dificuldade nas faculdades da União Soviética. Eles conheciam a neve melhor do que nós conhecemos nossa própria casa. O objetivo era atravessar 300 quilômetros para homenagear o Congresso Comunista. Tudo corria perfeitamente. Os diários encontrados mostram piadas, flertes e disciplina militar. Até o dia 1º de fevereiro. Por um erro de cálculo, ou destino, eles desviaram levemente da rota e acamparam na encosta exposta da montanha Kholat Syakhl. Na língua do povo nativo, Mansi, esse nome tem uma tradução literal profética: a Montanha dos Mortos. Foi lá que o relógio parou. Quando o grupo não enviou o telegrama de retorno, a operação de resgate começou. O que eles acharam em 26 de fevereiro fez veteranos de guerra vomitarem. Primeiro enigma: a tenda. Ela estava cortada. A perícia provou que as pegadas foram feitas saindo de dentro. Alguém precisava sair dali agora. Por que escolher morrer na neve? Como você caminha calmamente para a morte a 30 graus sem botas? O que assustou as 9 pessoas a fazer isso? O que poderia causar um pânico tão absoluto, a ponto de fazer 9 pessoas escolherem a morte certa por congelamento, em vez de ficar naquela barraca por mais um segundo? Avalanche, tribos hostis, testes militares, ou algo que a União Soviética tentou apagar dos registros? Para entender o horror daquela noite, precisamos analisar como os corpos foram encontrados. Eles não morreram juntos. Eles morreram em 3 atos de uma tragédia. A 1,5 km da barraca, sob um cedro gigante, os 2 primeiros corpos estavam de cuecas, ao lado de uma fogueira patética que mal durou 1 hora. Um estava com queimadura na cabeça e nos pés, com muitos cortes e hematomas no corpo. Ele tinha sangue seco no rosto e uma espuma cinza na bochecha. O segundo corpo tinha cortes e hematomas bem parecidos e ele estava sem ponta do nariz e os dedos machucados. Alguns metros dali, outro corpo. Esse terceiro corpo foi encontrado com o rosto para cima da neve. Ele estava segurando um galho seco e olhando para a barraca como se estivesse querendo voltar, ou observando algo terrível vindo da barraca. 2 outros, incluindo o líder Dyatlov, morreram tentando voltar para a tenda. Zinaida tinha sangue no rosto, mas a causa da morte foi hipotermia. Até aqui a teoria oficial era: eles fugiram de uma avalanche e congelaram. Triste, mas lógico. Mas a lógica morreu quando a neve derreteu, 2 meses depois. Em maio,
Os últimos 4 corpos foram achados no fundo de um barranco, soterrados por 4 metros de neve. Eles estavam vestindo as roupas dos amigos mortos no cedro. Uma luta desesperada pela sobrevivência. Mas a autópsia desses 4 corpos mudou tudo. Segundo o investigador Lev Ivanov, Nikolai Thibault-Brignol teve seu crânio esmagado, e Semyon Zolotaryov e Lyudmila Dubinina, tórax fraturado com costelas perfurando o coração. O médico legista, Dr. Vozrojdeny, escreveu no relatório: a força necessária para causar esses danos é comparável a um acidente de carro em alta velocidade. E o detalhe crucial: não havia hematomas externos. Era como se uma mão gigante tivesse esmagado eles, ou uma onda de choque tivesse explodido seus ossos por dentro sem tocar na pele. E Lyudmila? Quando viraram o corpo dela, o rosto estava deformado, não pela decomposição. Ela não tinha os olhos, e a língua havia sido arrancada, não mordida, arrancada pela raiz, ainda em vida. Que tipo de avalanche faz isso? Se fosse um ataque humano, haveria marcas de luta. Se fosse um animal, haveria mordidas. Mas o que a perícia encontrou nas roupas desafia qualquer explicação natural. A radiação. O contador Geiger disparou nas roupas de 2 estudantes. O que radiação beta estava fazendo numa montanha deserta? A cor da pele. No funeral, as famílias notaram que a pele dos jovens não estava pálida. Estava com um tom alaranjado profundo e os cabelos acinzentados. As luzes no céu. Naquela mesma noite, a câmera fotográfica de outro grupo de montanhistas, a 50 quilômetros dali, relatou umas esferas prateadas brilhantes flutuando no céu em direção ao Kholat Syakhl. Durante anos, a explicação oficial foi uma força natural insuperável. Mas hoje, com a tecnologia moderna, podemos eliminar os suspeitos. Teoria da avalanche. Descartada. A inclinação da montanha não era suficiente, e a barraca foi encontrada quase intacta, não esmagada. Teoria do ataque Mansi, tribo local. Os Mansi ajudaram nas investigações. São eles que indicaram aos investigadores os 4 corpos na ravina. Apesar disso, Lev Ivanov começa a investigar o grupo. O Ivanov pensa que os Mansis se irritaram com um grupo de forasteiros, montando acampamento na altura 1079, também conhecida como Khorat Chakel, na tradução Montanha Morta. Os exploradores estavam violando o território sagrado dos Mansis, e havia 2 mulheres no grupo. Para os Mansis, as mulheres são proibidas de pisarem em solo sagrado ou até mesmo olhar para ele. Talvez por isso os olhos foram removidos de alguns corpos. Ivanov interroga diversos membros da tribo. Apesar de negarem o envolvimento, eles dão novos detalhes. Várias pessoas dos Mansis contaram a mesma história, que viram luzes no céu ou bolas de fogo em chamas na mesma noite que o grupo morreu. Sem uma confissão ou qualquer prova que aponte para os Mansis, Ivanov não tem provas. A família do líder Igor Dyatlov diz ter certeza que o exército está envolvido de alguma forma. Mas exatamente o que estão acobertando? Lembrando que os Mansis viram bolas de fogo no céu naquela noite, uma teoria é que um teste de arma deu errado. O foguete não conseguiu entrar em órbita e pousou muito perto, onde os alpinistas e Dyatlov estavam passando a noite, e ele enviou ondas de choque que os assustou, e eles saíram correndo da barraca. A radiação, resquício da carga, a explosão interna nos corpos, a onda de choque de uma detonação próxima. Outra teoria é que acreditavam que um dos alpinistas era um agente da KGB, que seu nome era Semyon Zolotaryov. Zolotaryov era a única pessoa da expedição que não era estudante. Na verdade, ele tinha 38 anos e foi misteriosamente adicionado ao grupo por oficiais comunistas. No início da jornada, ele pediu para ser chamado de Sasha. Zolotaryov não era quem ele fingia ser. Algumas coisas não se encaixam nas suas histórias. Uma das coisas é quando ele fala dos seus serviços da Segunda Guerra.
ele confunde as datas de quando servi em uma unidade ou outra. A KGB estava espionando o exército russo para saber o que estava acontecendo nas montanhas. E infelizmente os alpinistas foram pegos no meio desse conflito das agências. Se a KGB está ligado ou não ao caso é só uma teoria, mas a ideia do exército estar envolvido nessas mortes é muito popular. Tem gente na Rússia que acredita que um Yeti foi o culpado por esse caso. Em uma das fotografias encontrada no local, há uma criatura muito incomum registrada na imagem e é muito interessante. Essas foram as últimas fotografias de Nikolai Thibault tirou no local. E acho que ele não teve muito tempo para pensar, mas está lá registrado. Na foto parece ser um humanoide, ele é grande, parece ter uns 3 metros de altura. Ele é forte como um Yeti. Parece que ele está olhando o grupo observando. Havia muitas histórias vindo de diferentes partes da União Soviética, e essa fotografia pode servir de prova que havia um Yeti por lá. A morte daqueles alpinistas continua um mistério, mas sabemos de uma coisa. O governo soviético fechou a área por 3 anos depois do incidente. E os arquivos ficaram em segredo até os anos 90. 9 vidas brilhantes apagadas em uma noite. Seja lá o que desceu naquela montanha em 1959, não deixou sobreviventes para contar a história. Deixou apenas um aviso. Existem lugares na Terra onde nós não somos bem-vindos. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Se você tem uma teoria, escreva nos comentários. Mas cuidado com o que você procura.